Vamos lá, galera, para a nossa aula de hoje. A gente vai comentar agora sobre determinantes. Lembrem que essa aula de hoje é literalmente uma continuação da nossa última aula sobre matrizes. Por quê? É inútil. Se você não conseguir entender matrizes, você provavelmente vai ficar confuso quando eu falar de determinantes. Vamos lembrar o que é uma matriz, obviamente, e daí a gente vai partir para o estudo de determinantes. Então, nosso slide, vamos tentar seguir aqui. Estudo de determinantes. Determinante de uma matriz quadrada é o número real que associamos a essa matriz segundo algumas regras. Vamos lembrar uma coisa para a gente aqui agora. Matrizes. Matriz é uma tabela de números, beleza? A aula passada, inclusive, a gente comentou sobre isso. O que era a matriz linha, matriz coluna, matriz identidade. E a gente falou, inclusive, sobre uma que era a matriz quadrada. Matriz quadrada, para caso alguém não lembre, é aquela matriz que tem a mesma quantidade de linhas e de colunas. E a gente costuma chamar a matriz quadrada como matriz de ordem 2, se for quadrada 2 por 2, ordem 3, ordem 4 e assim por diante. Atenção! O determinante ele é um tipo de cálculo que a gente faz em cima da matriz quadrada. Ou seja, a gente só consegue calcular determinante se a matriz for quadrada. Beleza? Então, vamos entender quem são essas regras que o slide falou. Notação. Sendo a matriz A elemento 2, 4, 6, 8, ou seja, essa matriz é de ordem 2, quadrada de ordem 2. O seu determinante é indicado como det, vamos lá, caneta, det de A igual a 2, 4, 6, 8. Uma observação. Lembra que a matriz geralmente vai ser representada entre colchetes ou parênteses. Só que agora o determinante ele vai ser utilizado como se fosse, isso aqui ficou muito ruim, ele vai ficar utilizado como se fosse um módulo, uma barra, ok? Ou seja, está entre parênteses, está entre colchetes, estou falando de matriz. Está entre barras, então agora estou falando de determinante. Mas, atenção para isso. Quando a gente vai falando de determinante, a gente tem que tomar cuidado, porque dependendo do tamanho da sua matriz, o determinante pode ser feito de forma diferente. Vamos falar do primeiro tipo, determinante de uma matriz quadrada de primeira ordem. Gente, quadrada de primeira ordem, o que significa isso? Significa que só vai ter uma linha e uma coluna. Ou seja, é a matriz que só tem um elemento. Vamos ver esse caso. O determinante da matriz A, onde só tem um elemento A1, 1 por 1, é igual ao número que a constitui. Portanto, vamos lembrar disso. Determinante de A é igual ao único elemento que ele tem. Observe que o determinante de uma matriz quadrada de primeira ordem é o número real de igual valor ao do elemento A1. Vamos ver um exemplo para isso. Exemplo. O determinante da matriz A, onde só tem o elemento 5. Gente, se você só tem um elemento na matriz, quem é o determinante? Vai ser o próprio elemento. Então, o determinante da matriz A é o próprio 5. Ok? Ou seja, quando a matriz é de ordem 1, o determinante é uma coisa bem simples e bem fácil. Ok? Esse é o primeiro caso, o primeiro tipo de determinante que a gente vai tratar na nossa aula de hoje. Atenção, porque conforme nós aumentarmos o tamanho da matriz, aumentarmos a ordem da matriz, a gente vai ter que tomar outras medidas para achar o seu resultado. Foi? Então, continuando. E outra coisinha que a gente tem que tomar cuidado, vamos ver aqui no próximo slide, é determinante de uma matriz quadrada de segunda ordem. Bom, por que segunda ordem? Porque agora é uma matriz quadrada 2 por 2, ou seja, duas linhas e duas colunas. Vamos ver como funciona esse caso. O determinante da matriz A, onde só tem elementos A1, A12, A21, A22, ou seja, 2 por 2, é o número real obtido através do produto dos elementos da diagonal principal menos o produto dos elementos da diagonal secundária. Em outras palavras, a gente vai ter que fazer a multiplicação dos elementos da matriz da diagonal principal menos os elementos
da diagonal secundária. Ou seja, a gente vai fazer esses x aí. Aqui vai ser a principal, aqui vai ser a secundária. Foi? Vamos ver como funciona. Exemplo, eu tenho aqui o determinante genérico, onde só tem 4 elementos, portanto, diagonal principal são A1, A2, 2, ou seja, A1 vezes A2, 2, menos A2, 2, que multiplica A2, 1. Ou seja, é literalmente o que a gente falou, é a diagonal principal menos a diagonal secundária. Beleza? Ou seja, a matriz 2 por 2, a gente já toma uma outra visão. A matriz 1 por 1 era só o elemento que era o próprio determinante. A matriz 2 por 2, a gente vai calcular o determinante fazendo o produto da diagonal principal menos o produto da diagonal secundária. E atenção, porque você sempre vai acrescentar esse menos quando a gente estiver falando da diagonal secundária. Ah, professor, então quer dizer que a diagonal secundária, ela sempre vai ter valor negativo? Não, não é bem isso. Eu estou querendo dizer que quando você estiver falando da diagonal secundária, você vai acrescentar o sinal de menos. Pode ser que o próprio resultado da diagonal secundária dê negativo. E aí ficaria menos com menos e daria mais. Então a gente tem que tomar cuidado, principalmente com a questão de sinais. Lembra que na multiplicação, a regra para sinais é quando os sinais são iguais, dá positivo. Sinais diferentes, vão dar negativo. Beleza? A gente não pode esquecer isso. Olha para o nosso exemplo. A matriz B. A matriz B tem 4 elementos, porque é 2 por 2, 8, 6, 2, 4. Como que é o determinante da matriz B? Então, ó, o det de B vai ser diagonal principal, 8 vezes 4. Diagonal secundária, 2 vezes 6. Não esquece que tem sinal de menos aqui no meio. Então, menos 2 vezes 6. 8 vezes 4, 32. 4 vezes menos 2, menos 12. Portanto, vai dar resultado 20. Atenção! Então, falado já o que é um determinante 1 por 1 e 2 por 2, a gente tem que estar lembrando que, primeiro, a matriz tem que ser quadrada, beleza? Outra coisa, a gente tem que lembrar que o determinante vai gerar um número. E o que significa esse número? Eu sempre falo isso. O determinante, ele vai ser uma espécie de RG. A gente não tem um número da identidade, todo mundo tem seu número individual. O número da identidade daquela matriz vai ser o determinante. Foi? Ou seja, quando você é perguntado qual é o determinante dessa matriz, a gente tem que descobrir qual é o número que está associado àquela matriz. Ou seja, em outras palavras, como eu falei, você vai calcular a identidade, o número do RG daquela matriz. Foi? Uma coisa bem metafórica, eu sei, mas é útil. Vamos lá partir para o nosso slide. Cofator de um elemento. Gente, o que é um cofator? A gente tem que ficar ciente de uma coisa. O cofator, ele é uma disciplina, é uma parte da matéria de determinante que é bem pouco explorada no ambiente da escola. Ou seja, caso você tenha encerrado o teu ensino médio ou concluído no momento o ensino médio, você provavelmente não vai chegar a aprofundar tanto assim no estudo de determinantes. Porém, dependendo do nosso concurso, dependendo do nível do seu concurso, a gente vai ter que a cobrança é mais específica em uns casos e menos em outros. Por exemplo, essa matéria já foi inclusa como no edital para aprendiz de marinheiros, uma coisa que era novidade. Mas, até então, a gente não tem registro de questões para trabalhar lá, porque ainda não caiu a questão, esse tema, essa temática, lá na sua prova. Porém, na ESA e na EAR, principalmente, essa cobrança é mais evidente. Eu diria até que, para a EAR, em específico, a cobrança é bem maior do que a cobrança da ESA. No caso da ESA, a cobrança geralmente de determinantes é uma cobrança mais teórica, ou seja, é muito perguntado a definição. O que é o determinante? O que é o tipo de determinante? Como faz o determinante? É muito mais teórico. Agora, no caso para a EAR, é uma coisa mais algébrica, ou seja, a EAR cobra muito mais cálculo matemático do que a ESA nesse ponto. A gente tem poucos registros, inclusive, de questões determinantes
lá na sua prova da ESA. Porém, na EA é uma quantidade bem maior do que de questões na ESA. Foi? Então, continuando, volta para o cofator. O cofator, como eu falei, ele vai ser como se você agora tivesse a matriz, e a matriz vão ter os seus elementos. Só que agora, cada elemento da sua matriz vai dar um número diferente. É como se agora eu não quero mais saber a identidade, o número da identidade da matriz. Eu quero saber o número da identidade de cada elemento individualmente. Foi? Ou seja, cada elemento individual da sua matriz vai te gerar um número associado. Esse número é chamado de cofator. Foi? Vamos tentar aqui. Cofator de um elemento A e J. Lembra que A e J a gente falou na aula passada. O I significa a linha e o J significa a coluna. Uma matriz quadrada, sempre quadrada, é o resultado do produto menos 1 elevado a I mais J. Gente, é uma fórmula. Menos 1 elevado a I mais J. Antes que alguém pergunte, I e J, o que é o I e o que é o J? Mais uma vez, o I significa qual é a linha que o elemento está, e o J significa qual é a coluna que o elemento está. Foi? E você vai pegar esse cara aqui e vai multiplicar pelo determinante de IJ. O que significa isso, professor? Isso eu acho mais fácil de demonstrar para vocês no cálculo. Então vamos segurar a explicação e quando chegar ao cálculo eu vou avisar. Obtido pela eliminação da linha e da coluna do elemento A e J. Ou seja, a gente tem uma fórmula para calcular um cofator. A fórmula é o cofator do elemento A e J vai ser o menos 1 elevado a I mais J, como já tinha falado aqui em cima, que vai multiplicar o determinante de D e J, sendo que a gente precisa eliminar aquela linha e aquela coluna onde aquele elemento está. Foi? Na prática, vamos ver como funciona essa brincadeira. Cofator de um elemento A e J. Vamos fazer um exemplo. Dada a matriz A, aqui é a matriz quadrada de ordem 3, calcule o cofator dos elementos A11 e A12. Ou seja, ele só quer saber o cofator dos dois primeiros elementos. Só quer saber do A11 e do A12. Vamos lá primeiro. Vamos descobrir primeiro quem é o cofator desse cara, do A11. Deixa eu apagar primeiro para ficar mais limpo visualmente. Observa comigo. Como que a gente vai descobrir quem é o cofator do primeiro elemento, desse A11 que está aqui? Quem é o cofator? Primeiro vamos descobrir quem é o elemento A11. A11 é aquele cara que está na primeira linha e na primeira coluna. Olha para a matriz. Quem é o nosso elemento que está na primeira linha e na primeira coluna? Se você observou, é o elemento 3. É o elemento que está na primeira linha e na primeira coluna. Show? O que significa isso? Você vai inutilizar aquela linha e aquela coluna. Vamos inutilizar ela. Você não vai usar nem essa linha, nem essa coluna. Foi? E agora? Você percebe que vão sobrar esses elementos aqui. Esse cara aqui sobrou que você vai calcular o determinante. Na prática, vamos ver como funciona. Agora, seguindo a fórmula do cofator. O cofator do elemento A11 vai ser menos 1 elevado a 1 mais 1. Por que 1 mais 1? Lembra que é I mais J. O I vale 1, o J vale 1. Portanto, 1 mais 1. Foi. Que vai multiplicar o determinante do que sobrou. Vamos observar, galera, o que sobrou nesse caso. Se você eliminar essa linha, deixa eu passar aqui o dedo. Deixa eu escrever de novo aqui para vocês. Se você eliminar essa linha e essa coluna, quem sobrou para mim? 2 menos 1, 3 e 6. Justamente o determinante que você vai calcular. E observa, é o determinante 2 por 2. Como a gente faz determinante 2 por 2? A gente faz diagonal principal menos diagonal secundária. Ok? E agora, como que vai ficar? Vamos resolver primeiro essa potência que tem aqui. 1 mais 1, 2. Menos 1 elevado a 2. Base negativa, o expoente é par, o resultado está positivo. Ou seja, 1 positivo.
Foi. E agora? 2 vezes 6, 12. Menos 1 vezes 3, menos 3. Observa o que eu tinha falado para vocês. Eu vou ter dois sinais de menos. O menos do determinante e o menos do resultado do produto da diagonal secundária. Foi. E agora? Menos com menos dá mais. 12 mais 3, 15. E 1 vezes 15 dá o próprio 15. Beleza. Ou seja, o primeiro cofator, o elemento A11, vai ser 15. É o número que representa aquela matriz. Foi? Entendemos aí o primeiro cofator? Agora, vamos tentar fazer o nosso próximo cofator. Vamos apagar aqui. Apagado. Pronto. Apagamos aqui. Agora vamos entender outra coisa. Caneta. Agora eu quero calcular o cofator do segundo cara, A22. Vamos primeiro identificar quem é o elemento. Quem é o elemento que está na segunda linha e na segunda coluna. Vamos lá. Segunda linha e segunda coluna. Então, nesse caso, eu estou querendo falar que é esse cara que está aqui. O elemento que está ali. Foi? E agora? A gente tem que lembrar que aquela linha e aquela coluna vai ser anulada, vai ser desconsiderada. Ou seja, eu não posso usar nenhum desses elementos que eu risquei. Foi? E agora? Quem sobrou? 3, 0, 6, perdão, 0 e 6. Esse é o determinante que a gente vai ter que calcular. Na prática, como que vai ficar? O cofator do A22 é menos 1 elevado a 2 mais 2. Por que 2 mais 2? Porque, nesse caso, o I vale 2 e o J vale 2. Foi? E agora, o produto do determinante. Quem são os elementos que sobraram? 3, 0, 0, 6. 3, 0, 0, 6. Justamente o que está sendo calculado ali. E agora, vamos calcular. 3 vezes 6, 18. 0 vezes 0, 0. Ou seja, ficou aqui 18 menos 0. E quanto que dá 2 mais 2? 4. Menos 1 elevado a 4 vai dar 1 positivo. 1 vezes 18, 18. Foi? Ou seja, o cofator do elemento A22 vai ser o elemento 18. Beleza? Observa o seguinte. Nessa matriz, a gente apenas calculou 2 cofatores. Foi? Porém, se você percebeu, a nossa matriz tem 9 elementos. Eu poderia calcular 9 cofatores diferentes. O que significa isso? A gente tem que tomar cuidado, porque dependendo de qual é o cofator, você vai ter que fazer um determinante diferente. Porque você sempre tem que eliminar aquela linha, aquela coluna respectiva. Atenção para isso? Então, agora, se você fosse curioso ao ponto de calcular todos os cofatores, calculou todos eles, você vai calcular, então, a matriz dos cofatores. O que é a matriz dos cofatores? Quando você calcula todos os cofatores de todos os elementos e você constrói uma nova matriz. Isso é bem pouco cobrado no ambiente do concurso militar, pelo menos na ESA e na EAR. Não temos tantos registros de questões com isso. Porém, saber o que é um cofator é primordial para depois você conseguir fazer outros determinantes. Percebe que nesse momento eu até dei uma pausa na explicação dos determinantes. Eu só falei para calcular de ordem 1 e de ordem 2. Naturalmente, a pergunta que você vai fazer é: e para calcular determinante 3 por 3? Como que a gente vai fazer isso? Vamos seguir então a nossa aula. Aí, gente, a gente vai chegar no teorema de Laplace. O que é o teorema de Laplace? É um teorema que, basicamente, vai servir para você calcular o determinante de matrizes maiores ou igual ordem 3. Ou seja, ordem 3, ordem 4, 5, 6 e assim por diante. Você consegue até calcular um teorema de Laplace. A questão é, o que é o teorema de Laplace? Vamos entender aqui na prática. Em geral, o determinante de uma matriz quadrada de ordem 3, exemplo aqui é uma matriz 3 por 3, é obtido pela aplicação do teorema de Laplace. Escolhendo os elementos da primeira linha, por exemplo, temos que o determinante vai dar esse valor gigante aqui. A primeira reação que você vai ter é: eu não vou conseguir gravar isso. É muita coisa, a fórmula é gigante. Só que não fica desesperado. Tem um método para você entender.
E o primeiro método é o seguinte: você tem total liberdade de escolher qualquer linha ou qualquer coluna da sua matriz para calcular o determinante. Foi? Qual é a dica que eu falo para vocês? Primeira dica: se tiver o elemento zero em alguma linha ou alguma coluna, aconselho você escolher ele. Por quê? Porque quando você tem zero em um dos elementos, a conta fica mais fácil. Já é uma dica importante. Outro ponto: se você tem que escolher uma linha ou uma coluna, mas não tem zero, você vai escolher, de preferência, uma linha ou uma coluna onde tem os números menores possíveis. Menores no sentido natural, ok? Ou seja, escolhe onde tem menos, os números menorzinhos, porque o teu resultado fica mais fácil de calcular. Você não vai escolher uma linha que tem elementos 20, 30, 50. São valores altos para você fazer cálculo. Lembra que quanto maior a complexidade do teu cálculo, você vai levar mais tempo para fazer o cálculo e vai perder tempo lá na hora da sua prova. Agora, vamos ver na prática como que funciona o teorema de Laplace. Vamos ver aqui. O determinante de uma matriz quadrada de ordem n, n maior do que 2, é obtido pela soma dos produtos dos elementos de qualquer linha ou coluna pelos respectivos cofatores. Então, por isso que antes de falar do teorema de Laplace, eu tinha que explicar o que era um cofator. A gente vai utilizar o cofator nesse momento. Observa comigo como funciona o meu exemplo. Calcular o determinante da matriz 1 menos 2, 3, 0, 4, 2, 4, 3, 7. Primeira dica que eu falei para vocês, qual era? Vamos sempre tomar cuidado e tentar escolher aquela linha ou aquela coluna que tiver zero, a princípio. Observa essa matriz. Tem zero em algum elemento? Sim, a gente tem um elemento aqui, ó, o zerinho ali. Foi? Ou seja, é aconselhável que você escolha uma dessas linhas ou coluna. Ah, professor, mas eu não quero usar nenhuma dessas. Posso usar outra? Pode. Claro que pode. Só que aí o cálculo vai ficar um pouquinho mais extenso. É um problema que você vai assumir quando você não escolhe a linha ou a coluna mais simples de cálculo. Paciência. Agora, vamos supor que nós tenhamos escolhido a primeira coluna. Você também poderia ter escolhido a segunda linha, porque também tem um zero, ok? Mas vamos escolher a primeira coluna. O que significa isso? A gente vai pegar cada elemento separado. Quem é o primeiro elemento que eu tenho aqui nessa matriz que está circulado? Elemento 1. O elemento 1, gente, eu vou ter que fazer ele vezes o cofator dele. Foi? O primeiro elemento multiplicado pelo seu cofator. Mais o segundo elemento multiplicado pelo seu cofator. Mais o terceiro elemento multiplicado pelo seu cofator. Por que eu falei que a dica do zero é importante? Porque, por exemplo, o segundo elemento é zero. E eu não falei que pega o elemento e multiplica pelo cofator? Se o elemento é zero, quando você multiplicar, vai dar zero. Porque todo número multiplicado por zero dá zero. Ou seja, você facilitou o seu cálculo. Fica mais rápido para resolver. Vamos ver como funciona, então. Eu tinha acabado de falar. Então, é o primeiro elemento vezes o cofator dele. Mais o segundo elemento vezes o cofator dele, mais o terceiro elemento vezes o cofator dele. Atenção, porque a gente sempre tem que tomar cuidado com a posição do elemento. Aqui o primeiro é A1, aqui o segundo é A2,1, e aqui o terceiro é A3,1. Foi? Se você escolher uma outra linha, vai ficar diferente, ou coluna, tudo bem? Agora, vamos substituir as coisas. Elemento A1 é 1. Quem é o cofator do A1? Você vai pegar menos 1 elevado a I mais J, ou seja, 1 mais 1, multiplicado pelo determinante. Como que é o determinante? Primeiro elemento é esse cara aqui. Elimina a linha e a coluna. O que sobrou? 4, 2, 3, 7. 4, 2, 3, 7. Foi. Agora, se eu fosse fazer o cofator agora do segundo cara, A2,1. Cadê? A2,1. Então, eu estou falando desse cara. Agora, eu vou eliminar essa linha, essa coluna. Quem são os elementos que sobraram? Menos 2, 3, 3, 7. Menos 2, 3, 3, 7. E, por último, a gente vai ter o terceiro cofator. Quem seria o terceiro cofator? Elemento
Cadê? Caneta. Elemento A31. Esse cara. Agora eu vou eliminar essa linha e essa coluna. Quem vai sobrar? Menos 2, 3, 4, 2. Cadê? Menos 2, 3, 4, 2. Foi. Agora, o que você vai fazer? A gente separa. A gente faz todos os cálculos separados e depois soma todos eles. Como que vai ficar, então? Vai ficar 1 que multiplica 1 vezes 22. Porque aqui vai dar 22, o determinante. Agora, aqui o segundo cara, nem precisa fazer, porque aqui vai dar 0. Vai dar 0 porque está multiplicando tudo por 0. Então, nem precisa fazer esse cálculo. Por isso eu falei que facilita. E por último, o terceiro elemento aqui com o cofator dele, que vai dar, cadê o resultado? Menos 2, menos 23, mais 4 vezes 1, vezes menos 16. Fazendo todos esses pontos aqui, é tudo matemática básica, a gente vai chegar no resultado, que o determinante vai dar quanto? Eu não tenho aqui o resultado. O resultado vai dar menos 42. Ficou aqui bem na beirinha do slide, mas dá para enxergar. O determinante aqui vai dar menos 42. Eu peço que, por exemplo, se você tiver alguma dúvida nessa parte, peço que você depois, ao terminar o vídeo, dê uma pausa aqui, tente refazer para tentar achar esse gabarito. E aí sim você tem mais segurança de como fazer esse tipo de determinante. Mais uma pausa importante. Alguns já devem estar se pensando aí. Ué, mas quando eu aprendi na escola, o método que eu usava para fazer determinante não era esse. Eu usava outro método. Então calma, a gente vai falar dele ainda. Ele é o mais famosinho entre a galera, é o que a galera mais gosta de usar. Porém, a gente tem que tomar cuidado, porque o teorema de Laplace ele funciona para qualquer matriz de ordem maior do que 2. Agora, esse método que eu acho que vocês estão pensando é um método que só funciona para a matriz 3 por 3, ou seja, é exclusivo para esse tipo de matriz. Vamos ver o exemplo, então, que agora a gente vai falar da regra de Sarrus, que é esse o método que vocês estão pensando. Como funciona? O determinante de uma matriz quadrada de ordem 3, matriz aqui de ordem 3, pode ser também obtido através de uma regra prática denominada regra de Sarrus. O que significa essa regra? É aquela regra que a gente está careca de saber que você vai ter que fazer a multiplicação das diagonais menos as multiplicações quando nós voltarmos. Atenção! Quando você estiver multiplicando a ida, as diagonais da ida, você vai manter o sinal do seu resultado. Porém, quando você estiver fazendo a volta, você vai trocar o sinal dos seus resultados. Foi? Ou seja, se na hora de voltar vai dar menos, você vai colocar mais. Se der mais, você vai colocar menos. Lembrando que você só troca o sinal se você estiver voltando. E outra coisa importante, na regra de Sarri, o que a gente tem que fazer? Você vai repetir as duas primeiras colunas do lado. Ou seja, eu peguei esses dois casos aqui e repeti eles aqui. Foi? Eu repeti eles. É importante que só é para ser repetido as duas primeiras colunas. Ah, mas eu quero repetir as duas últimas. Calma, pode dar tudo errado no seu cálculo. É para fazer a primeira e a segunda coluna. Beleza? Na prática, vamos ver como funciona essa brincadeira. Regra de Sarri. A pergunta aqui é a seguinte. Calcule o determinante dessa matriz. A matriz A, 1, 2, menos 3, 4, 5, 2, 1, 0 e 4. Bom, vamos por partes. A matriz é 3 por 3. Aí, a gente pode tanto usar o teorema de Laplace, quanto usar a regra de Sarrus. Alguns de cara vão falar que a regra de Sarrus é a mais fácil. Por que é mais fácil? Eu até acho que para fazer 3 por 3, a regra de Sarrus é importante. É uma coisa mais rápida de fazer resultado. Porém, se a matriz for 4 por 4, por exemplo, essa regra já não funciona. Então, atenção! Você vai ter que tomar cuidado com o tamanho da matriz. Se é 1 por 1, faz de um jeito. 2 por 2, de outro. 3 por 3, a gente tem que tomar cuidado, porque quando é 3 por 3, a gente tem duas possibilidades até o momento. Ou vai usar o teorema de Laplace, ou vai usar a regra de Sarri. Sarrus, no caso. E quando você estiver fazendo uma matriz 4 por 4 ou maior, aí não tem jeito, tem que ser o teorema de Laplace mesmo.
porque a regra de Sarro não funciona mais nesse caso. Foi? Vamos ver na prática, então, como que vai funcionar. Determinante está aqui. Eu repeti os elementos e observa, eu já repeti aqui, inclusive, as duas primeiras colunas. Coloquei com uma cor diferente para você enxergar melhor como funciona. E agora, como funciona a nossa regra de Sarro? A gente tem que multiplicar as diagonais indo. Então, vamos lá. Multipliquei diagonal indo. Primeira diagonal, segunda diagonal, terceira diagonal. Essas três diagonais que eu vou multiplicar, elas vão manter o sinal. Ou seja, são todas com sinal com mais na frente. Você mantém o sinal. Agora, as três diagonais voltando. Observa que agora eu tenho três diagonais voltando. Essas três diagonais voltando, eu vou ter que inverter o seu sinal. Ou seja, agora a gente vai trocar o sinal do resultado dessas diagonais. Foi? Atenção, tranquilo? Vamos sempre tomar cuidado. Diagonais indo, mantém o sinal. Diagonais voltando, altera o sinal. Foi? Atenção, porque tem muito aluno que vai desatento e olha para cá, o sinal de menos, acha que sempre vai ter que dar menos. Não é isso. Lembra que se a multiplicação der menos, vai ficar menos com menos vira mais. Então tenha atenção na hora de fazer a multiplicação voltando nas diagonais. Safo? E agora? Vamos fazer aqui o nosso cálculo. Primeira diagonal. 1 vezes 5 vezes 4. Então aqui, ó, 1 vezes 5 vezes 4. Mantém o sinal de mais na frente. Foi? Segunda diagonal. 2, 2, 1. 2 vezes 2 vezes 1. Manteve o sinal de mais na frente. Terceira diagonal. Menos 3, 4, 0. Menos 3, 4, 0. Sinal de mais na frente. Observa que esses três primeiros caras que nós fizemos, nós mantemos o sinal de mais na frente, porque é o que está falando aqui na nossa regra. Porém, para voltar, vamos ter atenção. 2 vezes 4 vezes 4. Cadê? Está aqui, eu coloquei ao contrário, né? 2 vezes 4 vezes 4. Não tem problema. Agora, esse cara tem sinal de menos na frente, porque eu estou voltando. Lembra que tem que trocar o sinal. Agora, outro cara. 1 vezes 2 vezes 0. 1 vezes 2 vezes 0. Sinal de menos na frente. E nossa última diagonal, menos 3, 5 e 1. Menos 3, 5 e 1. Mesma coisa, mantém o sinal de menos na frente. E agora, o que a gente vai fazer? Você vai resolver cada parênteses separado. Resolvendo tudo separadinho, a gente vai chegar a essa solução. 20 mais 4, menos 0, menos 15, menos 0, menos 32. Ou seja, o nosso resultado para cá é que dá 7. Ou seja, o número que está associado a essa matriz é o número 7. O determinante da matriz A é 7. Tranquilo? Agora, fica a teu critério. Quando você tiver uma matriz 3x3, ou você pode utilizar o teorema de Laplace, ou você pode também utilizar a regra de Sarrus. Conhecendo a maioria dos alunos que trabalham esse conteúdo, a maioria acaba preferindo a regra de Sarrus, porque é o método que você aprende na escola, é o método que a gente usa mais no ambiente escolar, e inclusive o método que a gente também usa lá na geometria analítica, ou seja, é um método que, bem ou mal, a gente vai acabar sempre tendo que utilizar. O teorema de Laplace é bem menos utilizado. Porém, como eu falei para vocês, se você tiver um caso que a matriz ela é maior do que 3x3, infelizmente você não tem outro caso, a não ser, nesse caso até agora, utilizar o teorema de Laplace. Alguns podem falar, mas só tem o teorema de Laplace? Não. Existem outros métodos para resolver matrizes determinantes, maiores do que 3x3. Porém, são mais complicados ainda do que o teorema de Laplace. Lembrando que, se você for levar em consideração as provas militares, vocês não precisam ter tanta preocupação, porque, geralmente, no concurso que vocês pretendem, a cobrança fica focada muito para a matriz 2x2 e 3x3. Ou seja, são fáceis de fazer determinantes. Óbvio que, dependendo da questão, tem uma complicação a mais para você ter uma noção. Tá? Então, vamos continuar. Cadê? Propriedades determinantes. Gente,
tem muita propriedade de determinante. Algumas delas facilitam muito na hora que você for fazer algum cálculo para poupar o seu tempo. Lembra que propriedade é uma forma matemática de você economizar tempo aplicando a propriedade e resolvendo com maior velocidade aquela questão. Vamos ver então. Primeira propriedade. O determinante da matriz é zero. Zero. Quando? Porque atenção no zero. Gente, nada dá mais raiva do que você perder o seu tempo, fazer aqueles cálculos todinhos determinantes e dar zero no final. Ou seja, para você economizar o seu tempo, vamos tomar alguns cuidados. A gente tem aqui algumas regras que, se você observou que a matriz já tem, nem precisa fazer o cálculo, já vai dar zero. Economiza o nosso tempo. Vamos ver então. Primeira regra. A matriz possui duas linhas iguais ou duas colunas iguais. Essa é a regra base. Se você observou a matriz, tem linha igual ou coluna, linha ou coluna, a gente tem que já de cara falar que o determinante dá zero. Quando eu falo linha igual ou coluna igual, é porque todos os elementos são literalmente iguais. Foi? Segunda regra. A matriz possui os elementos de uma linha ou colunas iguais a zero. Bom, essa aqui também é tranquila. Se você observou que tem alguma linha ou alguma coluna cheia de zero, determinante dá zero. Nem precisa fazer o cálculo. Economiza o tempo. Terceiro caso. A matriz possui os elementos de duas linhas proporcionais ou elementos das duas colunas nas proporcionais. O que significa isso? Se você tiver uma linha ou uma coluna que seja múltipla uma da outra. Exemplo, se eu tivesse uma linha 1, 2, 3. Bom, 1, 2, 3. Embaixo eu poderia ter 2, 4 e 6. Percebe que eu peguei a primeira linha e multipliquei tudo por 2. Ou seja, se você observar que uma linha ou coluna é múltipla de algum número da outra, a matriz já vai dar determinante zero. Foi. Próximo. A matriz possui uma linha ou uma coluna que seja igual a uma combinação das demais linhas ou colunas. O que significa isso? Combinação. É como se uma linha ou coluna seja a soma de outras linhas ou outras colunas. Se você observou que tem esse padrão, determinante também dá zero. Foi. Felizmente, esse tipo de observação para a economia de tempo, a gente só pega com o tempo. Se vocês começarem a maratonar questões uma atrás da outra, vocês vão observar com o tempo, vocês vão observar os padrões surgindo e vão economizar o tempo de vocês. Por isso que é importante o treinamento desse conteúdo também. Continuando, tem mais propriedade. Próxima propriedade. Dada uma matriz quadrada, a sua matriz transposta, temos que o determinante da transposta é igual ao determinante original. Bom, lembra da matriz transposta? É aquela que a gente inverte as linhas e as colunas. Gente, se você só inverteu a linha e a coluna, o determinante não muda. Ou seja, o determinante da transposta é igual ao determinante da original. Não precisa fazer dois cálculos separados. O determinante não vai mudar se você fizer a transposta dele. Foi? Outro caso. Terceira propriedade. Se multiplicarmos todos os elementos de uma linha ou coluna de uma matriz por um número real, o determinante da matriz fica multiplicado por n. Observa comigo. Se eu tiver uma matriz, suponha que a matriz deu 10, o determinante deu 10. Se eu pegar alguma linha ou alguma coluna e multiplicar tudo por o mesmo número, com certeza o seu resultado também vai ter que ser multiplicado por ele. Ou seja, se eu multiplicar a primeira linha tudo por 2, vai multiplicar o resultado por 2. Se o resultado era 10, 2 vezes 10, então o resultado determinante altera para 20. Isso é outra forma de economizar tempo, porque senão você fazia a multiplicação e depois ia calcular o determinante. Ou seja, é perder tempo. Vamos economizar tempo em cima disso. Próximos, mais propriedades. Se trocarmos entre si a posição de duas linhas ou colunas, o determinante troca de sinal. O que significa isso? Suponha, matriz de 3 linhas, 3 colunas. Foi? Peguei a primeira linha e troquei de posição com a segunda. Cara, se você trocou de posição uma coisa com a outra, muda o resultado determinante. Supondo que o determinante deu 20, mudei a posição da linha de coluna,
vira menos 20. Alterei de novo, vira mais 20. Alterei de novo, vira menos 20. Ou seja, toma cuidado. Troquei de posição, muda o sinal no final. Quando eu falo mudou de posição, estou querendo falar de linhas e colunas, ok? Então, próximo caso, se numa matriz adicionarmos aos elementos de uma fila de linha de coluna uma combinação de linear de dois elementos correspondentes de filas paralelas, o determinante da matriz obtida não se altera. É o teorema de Jacobi. Gente, atenção, o teorema de Jacobi eu vou dar uma breve ignorada porque ele não é cobrado no concurso de vocês. Estou só citando porque é uma propriedade válida, porém, ele não é tão utilizado assim. Atenção, porque se caso surgir uma questão que precise dele, eu vou explicar para você. Mas não temos até então questões com o teorema de Jacobi, então para economizar tempo vamos desconsiderar. Avançando, mais propriedade, dadas as duas matrizes quadradas A e B nesta ordem, temos que o determinante de A vezes B é o det de A vezes det de B. Atenção máxima para essa propriedade. A ESA gosta dela. Então, atenção, porque as poucas questões de determinante que apareceram na ESA, essa foi uma delas. E lembra que eu falei para vocês, a ESA é conteudista. Eles cobram muito mais definição do que cálculo. Então, atenção nessa propriedade. Se eu tenho um determinante do produto de duas matrizes, é só você fazer o determinante de cada matriz separada e multiplicar. É literalmente o que está sendo falado aqui. E, por último, a sétima propriedade, numa matriz A, em que os elementos que se situam de um mesmo lado da diagonal principal são todos nulos, o determinante é o produto dos elementos da diagonal principal. Um pouquinho complicada essa, mas vamos entender. Se você olhar uma matriz, está tudo zero na matriz, só tem número não nulo na diagonal principal. É só você multiplicar ela e pronto, já fez o determinante. Não precisa fazer todo o determinante. Faz só a diagonal principal multiplicado e já achou o resultado. Foi? Então, é isso. Daí, continuando. Cadê? Matriz de Vandermonde. Não se assuste com esse nome. Eu não vou explicar ele nessa aula. Por quê? Porque a matriz de Vandermonde, ela precisa de outro conteúdo que a gente não trabalhou ainda, que são progressões aritméticas. Então, perdão, progressão geométrica, tá? Só que nesse caso, a gente tem que tomar cuidado que lá na nossa aula de PG, a gente vai voltar nesse tema, beleza? Atenção, esse tema de PA e PG adora se misturar com o tema de matriz determinante. Então, se você for mais à frente, quando nós já tivermos estudado PA e PG, aconselho a você procurar depois questões que vinculem esses dois temas, porque PA e PG misturado com matriz determinante são coisas que aparecem muito em concurso. Mas vamos por partes, sem pegar desespero. Então, como eu falei, vamos dar uma pulada no nosso determinante de Vandermonde para não perder tempo explicando essa parte. Não, depois eu envio para vocês. Regra de Chior. Gente, a regra de Chior é outro método de você conseguir resolver um determinante. Porém, é aquele caso que eu falei. Determinante, usando a regra de Chior, você consegue fazer determinante maior do que 3, com ordem maior do que 3 na matriz. Porém, a regra de Chior, na minha opinião, é mais complicado do que o teorema de Laplace. E aí, qual é a dica que eu falo para vocês? Para que eu vou assoberbar vocês de conteúdos diferentes para explicar a mesma matéria se você já aprendeu um método que é eficaz? Quais são os métodos que eu aconselho que vocês não esqueçam? Primeiro, matriz 1 por 1, matriz 2 por 2, porque são fáceis. A matriz 3 por 3, porque é a que mais aparece no concurso, e a matriz 3 por 3, você utiliza ou a regra de Sarrus ou o teorema de Laplace. Pô, se você já sabe dois métodos para resolver a sua matriz, o seu determinante, para que eu vou ensinar mais um método para fazer a mesma coisa? Não faz muito sentido. Até porque já aconteceu vezes que eu explicar a regra de Chior, chegou na hora da prova, o aluno se enrolou, misturou todas as regras. Fez a regra de Chior e no final das contas estava usando a regra de Laplace misturada. Óbvio que a pessoa acaba errando a questão. Então,
para não confundir vocês com excesso de conteúdo para fazer a mesma coisa, eu vou parar aqui na regra de que, não vamos avançar nesse ponto, ok? Beleza. E agora? Vamos partir, um exemplo aqui, para a nossa primeira questão. Ok. Primeira questão. O determinante da matriz A e J, 2 por 2, tal que o AIJ é 5i menos 3J. Gente, atenção. Aula passada a gente já fez isso. A pergunta é o determinante. Mas, para calcular o determinante, a gente precisa saber quem é a matriz primeiro. Agora, observa. A questão falou a matriz? Não tem a matriz aqui. Quando não tem a matriz, o que você faz primeiro? Constrói a matriz. E para construir a matriz, a gente tem que observar a lei de formação. A lei de formação aqui é 5i menos 3j. 3j, então, primeiro, a matriz está aqui. Essa matriz é genérica. Elementos estão aqui, 2 por 2. Vamos descobrir o primeiro elemento, o A11. O elemento A11 vai ser, pela regra, 5 vezes 1 menos 3 vezes 1. Por que 5 vezes 1? Por que 3 vezes 1? Porque, nesse caso, o I vale 1 e o J vale 1. Peguei e substituí nossa fórmula, igualzinho vocês fizeram bastante na nossa lista de exercícios passada. Atenção, primeiro elemento, então, é o 2. Foi. E o segundo elemento, A1, 2, fica 5 vezes 1 menos 3 vezes 2. O J vale 2 agora. 5 vezes 1, 5, 3 vezes 2, 6. 5 menos 6, menos 1. Ou seja, o segundo elemento é menos 1. Avançando. Se eu quiser saber o terceiro cara, A21, eu quero saber esse cara aqui agora. A21, agora o I vale 2, o J vale 1. Então, fica 5 vezes 2 menos 3 vezes 1. 5 vezes 2 dá 10, 3 vezes 1 dá 3, e 10 menos 3, resultado 7. Portanto, o terceiro elemento é 7. E por último, o elemento A22 vai fazer da seguinte forma: 5 vezes 2 menos 3 vezes 2. Vai dar 10 menos 6, que dá 4. Agora sim, já não sei todos os elementos da matriz? Agora você já construiu a matriz. A matriz é 2 menos 1, 7 e 4. A pergunta era a matriz? Na verdade, não. A pergunta era o determinante. Determinante 2 por 2. Como que a gente faz determinante 2 por 2? Já está aqui no cantinho. Faz como? Diagonal principal menos diagonal secundária. Como que fica? 2 vezes 4 dá 8, menos 1 vezes 7. Menos 1 vezes 7. Menos com menos dá mais, então vai ficar 1 vezes 7 e vai dar o nosso próprio 7. 8 mais 7 dá 15. Corresponde aqui ao nosso gabarito da letra E, ou seja, é o nosso primeiro exemplo de determinante. Tranquilo, essa questão, essa matéria é uma matéria relativamente fácil, porém trabalhosa no passo a passo. Próxima questão, vamos lá. Questão 2. A questão 2 é o seguinte: determine o valor de x na matriz M. A matriz M está aqui, observa que o x está aqui, o x está aqui no meio. Foi? Então eu tenho ali o x, tal que o seu determinante seja igual a 10. Atenção, a própria questão já falou para a gente que o resultado tem que dar 10. Ou seja, quando você usar o método que você quiser, seja Laplace, seja Sarrut, vai ter que dar 10 o resultado. E aí sim você consegue descobrir quem é o seu valor de x. Vamos montar então. A matriz está aqui, repetir ela para a gente. Agora, o determinante. Repetir as duas primeiras colunas. Lembrando que esse determinante tem que dar 10, porque a questão falou que tem que dar 10. Agora, o que a gente faz? Aquele procedimento, diagonais principais menos diagonais secundárias. Quando eu falo principal ou secundárias, eu estou querendo dizer de ida e de volta, tá? Para não definir errado o que vocês desejam. Beleza. Avançando aqui, vamos fazer 1 vezes x vezes 4. 4x. 3 vezes 5 vezes 2. 2 vezes 5, 10. 30. 0 vezes 2 vezes 0. 0. Agora voltando. 3 vezes 2 vezes 4. Vai dar 24 aqui. Mas lembra que tem que sinal de menos na frente, porque eu estou voltando. Próximo. 1, 5, 0. Dá 0. 0x2 também dá 0. Cheguei nessa equaçãozinha aqui do primeiro grau.
molezinha. Como que resolve? Equação do primeiro grau, né? Mantém os que têm letras de um lado e os que não são letras jogam para o outro e altera o sinal para não mudar de lado. E agora? Cheguei nesse resultado, 4x mais 6 igual a 10, portanto, 4x é 10 menos 6, que vai dar o próprio 4, e 4 dividido por 4 vai me dar 1. Portanto, nosso gabarito aqui corresponde com a letra, cadê? Letra A. Cadê esse aqui? Letra A. Foi. Tranquilo? Ou seja, essas duas primeiras questões, elas não são do concurso de vocês ainda, porém elas são primordiais para você entender o passo a passo do que você precisa. Vamos para a próxima. A próxima questão, questão 3. Atenção, a questão 3 ela é uma questão da prova apostila. Aqui no cantinho está falando, página 192, a questão 2. Então verifique na sua apostila. Agora, acompanhe essa questão da ESA. Lembra que eu falei sobre a ESA? A ESA é conteudista. Então vamos observar qual é a definição que eles querem. Sabendo-se que uma matriz é quadrada, é invertível, se e somente se o seu determinante é não nulo e que a matriz A e a matriz B são duas matrizes quadradas de mesma ordem. Então, o determinante de A vezes B é o det de A vezes o det de B. Pode-se concluir que, sobre essas condições, bom, lembra que eu falei para vocês da propriedade que a ESA adora. Está aí a propriedade. Det de A vezes B é o det de A vezes det de B. Já apareceu aí na sua questão. Agora observa comigo, outra coisa que é importante. A questão falou que a matriz é invertível. O que significa ser invertível? Significa que ela tem matriz inversa. E o que é matriz inversa? Se ela é inversa, significa que o determinante não pode dar zero, ok? Porque se o det dá zero, significa que ela não vai ter inversa. Foi? Então, quem é a nossa alternativa correta? Letra A. A matriz, se A é invertível, então A vezes B é invertível. Vamos lá. Se B não é invertível, então A é invertível. Gente, vamos pegar essas duas primeiras. O que eu falei para vocês? A matriz é invertível quando o determinante dá diferente de zero. Foi? Ou seja, se eu falar que ela é não invertível, significa que o determinante tem que dar zero. Tudo bem? A questão é, quando que... Vamos trazer para números agora, esquece as matrizes. Quando que eu posso afirmar que a multiplicação de dois números dá zero? Quando a multiplicação de dois números dá zero? Eu posso afirmar com toda certeza, ou o primeiro número tem que ser zero, ou o segundo número tem que ser zero, porque é a única possibilidade do produto dar zero. Foi? Ou os dois são zero. Zero vezes zero também é zero. Tudo bem? Agora, trazendo de volta para a matriz. Quando a matriz não é invertível, vai ser quando, vamos observar nossa regra, ó, se eu afirmar que o A e B não é invertível, significa que o determinante tem que dar zero. Lembra que eu falei? Se é invertível, o determinante dá diferente de zero. Se não é invertível, é porque o determinante tem que dar zero. Gente, observa comigo. Se o determinante dá zero, deixa eu apagar a borracha. Se o determinante dá zero, bom, determinante de A, determinante de B. Não é uma multiplicação? O que eu acabei de falar de vocês sobre a multiplicação? Para dar zero na multiplicação, ou, apagou aqui, o que aconteceu? Faltou. Ou o primeiro determinante tem que ser zero, ou esse aqui tem que dar zero, caneta não está funcionando, volta aqui, ou esse daqui vai dar zero, está falhando, ou esse dá zero, ou esse dá zero, não é isso? Ou esse dá zero, ou esse dá zero. Agora, lê as alternativas e observa qual é a alternativa que fala isso, que tem que ser uma das duas zero. Então, ó, letra A e B estão eliminadas. Gente, uma coisa ser invertível não significa que a outra vai ser invertível. Não tem relação uma coisa com a outra. Para ser invertível, significa que o determinante não tem que dar zero. Foi? Então, observa. Que é a alternativa? A C. Se A vezes B é invertível, A é invertível e B não é invertível. Não tem muito a ver isso ainda. Letra D. Se A vezes B não é invertível, foi o que a gente falou aqui embaixo, então A ou B não é invertível.
Vê se não faz sentido o que a gente falou. Portanto, o nosso resultado tem que ser a própria letra D. Para eu ter um A vezes B não invertível, ou uma ou a outra não tem que ser invertível. Uma das duas tem que dar zero. Foi? Tranquilo. Avançando. Questão 4. Questão 4 também da ESA. Questão 1, página 192, questão 3. A pergunta aqui é a seguinte. Uma matriz de B de ordem 3 é tal que em cada linha os elementos são termos consecutivos de uma progressão aritmética. Lembra que eu falei para vocês, a ESA mistura conteúdos que não têm a princípio relação. Matriz, determinantes e progressão aritmética. Lembrando que nessa PA a razão tem que ser 2. Se a soma dos elementos da primeira, segunda e terceira linhas vale 6, 3 e 0, respectivamente, o determinante de B é igual a quanto? Vamos lá. Primeiro vamos descobrir o que a questão quer dizer com a gente. Primeiro, ela já afirmou para a gente que a matriz tem ordem 3. Gente, se a matriz tem ordem 3, são 3 linhas e 3 colunas. Vamos lá, por exemplo, está aqui, ó, uma matriz 3 por 3. Lembra que eu não sei os elementos, coloquei letras aqui, A, B, C, D, E, F, G, H, I, está tudo ali. Mas observa que ele falou, inclusive, que a soma da primeira linha tem que dar 6, a soma da segunda linha tem que dar 3 e a soma da terceira linha tem que dar 0. Ou seja, a primeira conclusão que eu tiro, se eu somar a primeira linha, A, B, C, vai ter que dar 6. Foi? Conclusão que eu tiro daqui. Isso daqui é uma PA. O que é uma PA? Só para explicar bem breve. A PA é uma sequência de números que existe um padrão. E o padrão sempre é que você vai descobrir o próximo elemento somando uma razão. Nesse caso, a questão falou que a razão tem que ser 2. Ou seja, a soma dos 3 elementos dá 6, a soma dos 3 elementos dá 6 e a razão dá 2. Conclusão, existe uma propriedade lá na PA que afirma que se você tem 3 elementos, o termo que está no meio é a média dos vizinhos. Ou seja, A1 mais A3 dividido por 2 vai dar, dividido por 2 vai dar o A2. Foi? Ou seja, o primeiro mais o terceiro dividido por 2 vai dar o do meio, vai dar o A2. Ok? Ou seja, para você descobrir quem é o que está no meio, é só você somar os 3 e dividir por 3. Logo, observa comigo. O cara que está no meio, o B está aqui. O cara que está no meio é a média dos 3 números. Média é a soma tudo dividido pela quantidade. Eu tenho 3 números. Se eu somar A mais B mais C, dá quanto? A questão já falou que dá 6. Então fica 6 por 3. E quanto que é 6 por 3? 2. O que significa? O elemento do meio é 2. Conclusão. Se o do meio é 2, quem é o que está na frente? 2 mais 2. Quem é o que está atrás? 2 menos 2. Ou seja, quem é a minha PA? Vai ser 0, 2 e 4. Pronto, já descobri o valor do A, do B e do C. Foi? Agora observa que vai fazer a mesma coisa para a segunda linha e para a terceira linha. Para descobrir o que está no meio. D mais E mais F. A questão falou que dá 3. Bom, mesmo procedimento. É uma PA, D, E, F. A soma dos elementos dá 3. A razão continua sendo 2. Para descobrir o que está no meio. Média de todo mundo. Então, o elemento que está no meio, que é o E, é... Quem é a soma dos 3? A soma dos 3 dá 3. 3 dividido por 3 dá 1. Gente, se o do meio é 1, quem é o que está antes? É 1 menos 2. E quem é o que está na frente? 1 mais 2. Então, vai ficar menos 1 e 3. Pronto, já descobri quem é a segunda linha completamente. Faço a mesma coisa para a terceira linha. A soma das 3 vai dar 0. E, de novo, eu tenho PA, soma 0, razão 3. Bom, a soma dá 0, então fica 0 dividido por 3. Logo, o elemento do meio, o H, é 0. Se o do meio é 0, quem está antes? 0 menos 2. Quem está depois?
0 mais 2. Então, vai ficar menos 2, 0 e 2. Agora, observa, já descobrimos todos os elementos da matriz. Logo, a matriz é essa daqui, 0, 2, 4, menos 1, 1, 3, menos 2, 0, 2. Pronto, já sei quem é a matriz, já posso responder quem é o determinante. E para calcular o determinante? Repetir as duas colunas, a partir daqui, regra de Sarri, multipliquei diagonal indo, menos, multipliquei diagonais voltando, meu resultado vai ficar det de b, menos 12, menos 8, menos 4, que vai dar 0, 0. Não, lembra que eu falei para vocês, às vezes tu faz o cálculo todo, resultado dá 0. Dá 0 aqui nesse caso. Então, o nosso gabarito, letra A. Foi mais uma questão da ESA. Próxima questão, questão 5, questão da EAR. Gente, a questão da EAR, como eu falei, é diferenciada, tem mais cálculo, então vamos entender bem. Questão mesmo caso, página 193, questão 9. Considere a matriz A, elementos 1, x menos 1, 2x, 4x menos 1. Os termos x menos 1, 2x, 4x menos 1 são nessa ordem, termos consecutivos de uma progressão aritmética. Bom, de novo, tá vendo que esses termos gostam de se misturar. Determinante e PA vão aparecer juntas. Então, o determinante da matriz dá quanto? Vamos lá devagarzinho. Primeiro, ele afirmou que esses termos são uma PA. Beleza? Então, x menos 1, 2x, 4x menos 1 são os três elementos que formam o PA. Ou seja, lá na PA a gente tem outra propriedade que afirma que o segundo menos o primeiro é igual ao terceiro menos o segundo. Ou seja, um termo menos o seu anterior. Foi? Então, qual a conclusão que eu tiro disso? Cadê? A conclusão que eu tiro isso. 2x mais 1 é igual a 4x menos 2x menos 1. Foi o que literalmente está aqui em cima. Foi? Agora vira uma equaçãozinha do primeiro grau. Equação do primeiro grau, a gente já está careca de saber, lendo lá do número para o outro e resolvendo o procedimento, vamos chegar a essa conclusão que, cadê? 2x menos x igual a 1 mais 1 vai dar x igual a 2. Acabou a questão? Não. A pergunta não é o valor de x, ok? Se você for muito afobado, marca a letra B aqui. Não marca ainda. A pergunta não é o valor de x. A pergunta é quem é o determinante da matriz. A gente não sabe quem é a matriz, mas eu acabei de saber que o x vale 2. Gente, se o x vale 2, você vai lá na matriz e agora onde apareceu o x, coloca 2. Portanto, a minha matriz vai ficar 1, 2 menos 1, 2 vezes 2, 4 vezes 2 menos 1. Bom, agora já sei quem são os elementos. Vai dar 1, 1, 4 e 7. Matriz 2 por 2. Matriz 2 por 2. Determinante faz como? Diagonal principal menos diagonal secundária. Portanto, vai ficar 1 vezes 7 menos 1 vezes 4, que vai dar 3. E aí sim a gente consegue chegar a uma conclusão. Nosso gabarito aqui sendo letra C, 3. E atenção, porque se você for afobado, você vai acabar marcando x igual a 2 lá no resultado final, que seria a letra B. Então, atenção. Façam com atenção e sempre releia o seu enunciado para não se perder no meio do cálculo. Tranquilo? Beleza? Vamos ver que acho que vai estar acabando o tempo já, imagino. Então, vamos ver aqui como funciona nossa próxima questão. Questão 6. A questão 6, outra questão da EAR, página 193, questão 10. Vamos lá. Questão da EAR. Se a matriz A é 0xy, y02, y20, e o determinante de A tem que dar 4 raiz de 3. Então, x quadrado, y quadrado dá quanto? Bom, primeiro, não é para entrar em desespero, porque a pergunta no final é um monômio elevado ao quadrado ali. Atenção! Vamos ver devagarzinho. Primeiro, qual é a ordem da matriz? Matriz de ordem 3. Por que ordem 3? Porque são 3 linhas e 3 colunas. 3 linhas, 3 colunas. Expliquei vários exemplos. Ou você vai utilizar a regra de Sarri, ou você vai usar o teorema de Laplace. Tanto faz. Eu imagino, como vocês já tinham comentado, né? A maioria vai preferir a regra de Sarri.
Então vamos lá, usar a regra de Sarri ou Saru, tanto faz. Aqui então, vou repetir as duas primeiras colunas, e já igualei com 4 raiz de 3. Por que eu igualei? Porque a questão já falou o resultado. Ela já obrigou que esse determinante seja esse resultado. E agora, o que a gente vai fazer? Vamos lá, passo a passo. Vamos diagonais. 0 vezes 0 vezes 0. 0. X vezes 2 vezes y. 2xy. Próxima diagonal. Y vezes x vezes 2. 2xy de novo. Ou seja, 0, 2xy, 2xy. Agora vamos voltar. Voltando. X, 0. Apareceu 0, deu 0. Próximo. 0, 2, 0. Apareceu 0, deu 0. E por último, y0, y, apareceu 0, deu 0. Então, a gente nem se preocupou com as voltas, só as idas. E a gente já sabe que na ida deu 2xy mais 2xy. E não esqueça que o nosso resultado tem que dar 4 raiz de 3, pelo que o enunciado falou. Agora, vamos somar aqui. 2xy mais 2xy. Resultado, 4xy. 4xy tem que ser igual a 4 raiz de 3. Agora vamos lá passo a passo. Vamos observar uma coisa. 4xy igual a 4 raiz de 3. Existe nos dois membros da equação alguma coisa que é igual? Se você observou, tem 4 dos dois lados, não é isso? Ou seja, a gente pode eliminar esse 4 dos dois lados e chegar na conclusão que xy dá raiz de 3. E aí você pensa, acabou, tem resultado para marcar. Vamos por partes. A pergunta é quem é x quadrado e y ao quadrado. Você não descobriu isso, você descobriu só xy. E aí, o que a gente vai fazer? Vamos pegar x quadrado e y ao quadrado, tem uma propriedade que fala que se os dois estão ao quadrado, você coloca o quadrado para fora do parênteses. Então, ó, é a mesma coisa que xy elevado ao quadrado. Mas, lembra que a gente já sabe quem é xy. O xy dá raiz de 3. Ou seja, vai ficar a raiz de 3 ao quadrado, quando você substituir. Bom, raiz quadrada elevada ao quadrado, potência e raiz se anulam. Então, qual é o nosso resultado? Igual a 3. Então, o nosso gabarito aqui bate com a letra D. Foi? Então, foi outro exemplo de questão da EA. Como eu falei, a EA é muito mais conteudista do que a ESA, porém, elas têm um padrão de questão que são diferentes. No caso da EA específico, eu peço que vocês tenham mais atenção para o enunciado numérico, enquanto para a ESA eu peço que vocês tenham mais atenção para o caso de definições de propriedades, porque é o que eles gostam de cobrar lá no conteúdo deles. Beleza? Então, imagina que está acabando o tempo, não sei aqui, depois eu vejo. Como que vai fazer a nossa próxima questão? Questão 7. Questão 7. Mais uma questão da EA. Essa aqui não está na apostila de vocês, mas vamos lá. A questão é, para que o determinante da matriz 1 menos 1, 1, 0b, seja 1, 2, 1, esqueci a última linha, seja 3, o valor de b deve ser igual a quanto? Gente, vamos lá por partes. Nesse caso, o determinante tem que dar quanto? A questão obrigou que seja 3. Ou seja, é muito parecido com a questão anterior. Então, o que a gente vai fazer? Você vai copiar a matriz, calcular a determinante. Lembrando que para calcular a determinante, você vai repetir as duas primeiras colunas aqui. Foi? E não esquecer que vai ter que ser igualado com 3, por causa que a questão obrigou isso. Foi. Agora, procedimento. Vamos lá, deixa eu só apagar esse rabisco todo que eu fiz. Ok. Apagando aqui, eu tenho diagonais. Vamos lá, primeira diagonal. 1 vezes 0 vezes 1. Apareceu 0, vai dar 0. Próximo. Menos 1 vezes b vezes 1. Vai dar menos b. Nosso próximo vai ficar 1 vezes 1 vezes 2. 1 vezes 1, 1 vezes 2, 2. Então aqui vai dar 2. Agora voltando, vai ficar menos 1, 1 e 1. Aqui vai dar menos 1. Porém, lembra que quando a gente volta, a gente altera o sinal. Se aqui deu menos 1, você vai considerar 1. Sempre altera o sinal quando a diagonal está voltando. E o próximo vai ficar 1 vezes b vezes 2. Vai dar 2b. Lembra que vai ter que alterar o sinal.
então vai virar menos 2b. E por último, 1 vezes 0 vezes 1, que apareceu 0, deu 0. Ou seja, chegamos a essa conclusão. Os nossos casos vão ser, cadê? 0 menos b mais 2 mais 1 menos 2b menos 0 igual a 3. Vamos organizar essa equação. Letras vai ficar menos 3b mais 3 igual a 3. Vamos passar esse 3 para o outro lado, lembrando que na equação, se você altera algum número de lado, altera o sinal, portanto, vai ficar 3 menos 3. 3 menos 3 dá 0. Então, vai ficar 0 dividido por 3. 0 dividindo qualquer número vai dar 0, com exceção do próprio 0, porque não se define 0 dividido por 0. E aí, nosso gabarito bate com a letra B. Foi? Ok? Vamos lá. Se tem mais uma questão, aproveitar que o tempo está rendendo, mas acho que é a última que eu tenho. Questão 8. Essa questão aqui, eu não vou conseguir resolver elas com o tempo, porque ela vai levar um tempo danado para explicar. Fica como desafio para vocês. Vocês tentem fazer em casa. Ela é uma questão que envolve, além de conceitos de determinantes, envolve trigonometria. Se você observou, apareceu um seno aqui no meio da matriz. Não se assustem, isso é possível. Já tivemos casos na EAR, por exemplo, de no meio da minha matriz calcular determinante e determinante tinha logaritmo dentro dela. Então é possível acontecer isso. Observa que a gente tem que usar um intervalo de 0 a 2π. 0 a 2π, lembra a circunferência? Lá em geometria você deve ter estudado. Então, lembra que essa questão aqui, ela vai misturar o conceito da matemática 2 com a matemática 1. Então, façam com atenção. Ela tem um nível mais elevado, lembra que era uma questão da AFA, então uma questão para oficiais, porém, vocês têm total capacidade de fazer elas em casa no seu raciocínio, beleza? Então, a gente vai finalizando por aqui. Já está disponível lá no portal do Classroom para vocês a lista de exercício. Essa lista de exercício, óbvio, está lá com o nosso tema de determinante. Peço que vocês tentem fazer, confiram lá os gabaritos. Caso vocês observem alguma coisa que está um pouco estranha de leitura ou algum erro for lá notado, entrem em contato comigo. Vocês têm acesso lá no Classroom para entrar em contato comigo. E aí, conforme for, eu tento corrigir se tiver algum erro ou esclarecer alguma dúvida se surgir no meio do caminho. Beleza? Então, finalizamos por aqui. Bons estudos, bom final de semana e até a nossa próxima aula.